Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Amanda, de Geografia. Vou gravar uma aulinha bem legal para vocês sobre paisagens naturais e paisagens humanizadas. De acordo com os conceitos aqui, paisagem. O que é paisagem, pessoal? Paisagem é tudo aquilo que o nosso olho alcança. Então, tudo aquilo que pode ser observado pela nossa visão, tudo aquilo que o nosso olho alcança, entra no conceito de paisagem. Mas a paisagem, pessoal, ela não é delimitada só pelo sentido da visão. E aqueles nossos amiguinhos que são deficientes visuais, né? Como é que eles fazem? Quando eles mudam de uma paisagem para outra paisagem, eles sentem o clima, sentem a diferença no ar, no som. E assim, eles identificam a mudança da paisagem, que ali houve uma mudança na paisagem. Por exemplo, uma paisagem urbana, uma paisagem da cidade, tem barulhos de carro, né? O ar é mais quente. Uma paisagem na floresta, num cheio de verde, de árvore, é mais fresquinho. Os barulhos é dos pássaros, dos animais. Então, aquele amiguinho que tem aquela deficiência visual, ele também consegue perceber a diferença de paisagem de um lugar para o outro. Mas dentro do conceito de geografia, a paisagem é tudo aquilo que a nossa visão consegue alcançar. E tudo aquilo que a nossa visão consegue alcançar é muito amplo, né? É muito vasto, é muito amplo. Então, ela é dividida em partes. O que o homem fez? Como se fosse uma barra de chocolate, o homem fracionou esses espaços da paisagem. E ele dividiu em paisagem natural, paisagem humanizada e transformada, lugar. E é isso que eu vou explicar hoje um pouquinho para vocês. Então, vamos ver primeiro o que é paisagem natural. O próprio nome já diz, paisagem natural é aquela paisagem que vem da natureza, né? Então, aí entra os rios, entra as montanhas, entra toda a vegetação, as árvores, os animais, as praias, os desertos, as geleiras. Tudo isso entra dentro do conceito de paisagem natural, que é aquela paisagem que não sofreu a ação ou a intervenção do homem. Mas existe hoje em dia, pessoal, uma teoria que dizem que, infelizmente, não existem mais paisagem que não tenha sofrido a interferência humana. Por quê? O homem atua no mundo inteiro de forma indireta. Como de forma indireta, pessoal? Através da poluição. O homem não precisou ir lá na Antártica, só que a paisagem da Antártica já está sendo modificada pela ação da interferência humana, através do aquecimento global, dos efeitos dos gases estufa. Então, isso daí está alterando a paisagem lá no Polo Norte, lá no Polo Sul, e aí está causando uma transformação na paisagem sem que o homem precise estar lá. Isso é paisagem natural. E, consequentemente, os elementos naturais são as forças que vêm da natureza, né? É a ação da água, do vento, né? Do calor do sol. Então, essas são as forças que vêm, os elementos naturais, que vêm da natureza. E a paisagem humanizada, pessoal? O que é? Vocês lembram o que é a paisagem humanizada? Aquela paisagem humanizada, aquela paisagem transformada, né? A paisagem humanizada é a paisagem que o homem já modificou. Vocês conseguem imaginar como que era a paisagem do território brasileiro quando Pedro Álvares Cabral desembarcou na Bahia, em Porto Seguro, na Bahia? Como que devia ser Porto Seguro naquela época, no ano de 1500? Vocês conseguem imaginar? Eu imagino que deviam ter ali praias exuberantes. Ainda deve ter praias muito bonitas, com certeza. Com certeza ainda tem praias muito bonitas, mas a paisagem era sem casas, sem prédios, sem cidades, sem ruas. Tinha os indígenas, né? Mas os indígenas, eles exerciam uma pressão bem menor que a nossa sociedade de hoje exerce sobre a natureza. Como que o homem fez de lá para cá no espaço? Quanta coisa mudou na paisagem de Porto Seguro, em Bahia, desde 1500 até agora? Bastante coisa, né, pessoal? Tudo isso daí também entra no conceito do quê? Do espaço geográfico.
que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o espaço produzido pelo homem. Então, tudo aquilo que o homem produz no espaço que ele vive, tudo que ele faz, é objeto de estudo do espaço geográfico. Então, todas essas transformações que existem na paisagem é fruto do quê? De uma relação homem-natureza. E essa relação, ela revela muita coisa para nós, né? Agora eu vou passar para vocês aqui alguns exemplos de paisagens. Olha só para vocês verem, esse é um exemplo de uma paisagem natural. Eu peguei uma paisagem da floresta amazônica dentro do nosso território nacional, né? Para vocês verem aí que é uma paisagem que praticamente foi intocada pelo homem, ela está intocada. 60% da floresta amazônica se encontra no Brasil, os outros 13% em outras regiões, como Peru, Colômbia, Venezuela, Equador e aí por diante. Próximo, por favor. Olha que linda essa paisagem natural, pessoal. Patagônia, na América do Sul, mais apropriada ali, Argentina, Chile. Isso é um exemplo, né, das geleiras também que existem no Polo Sul, no Polo Norte e que já estão aí em processo de derretimento, de transformação, um processo lento devido à ação do homem. Olha que linda essa praia, pessoal. Essa praia é a Praia do Bonete, em Ilhabela, São Paulo. É uma paisagem também considerada paisagem natural, sem a interferência do homem. Agora, olha um exemplo de paisagem humanizada, pessoal. Paisagem da cidade de São Paulo. Então, esse ó, cheio de prédios, de casas. Em 1500, vocês conseguiam imaginar São Paulo desse jeito? Olha quanta coisa, então, o homem produziu no espaço. Tudo isso é um objeto de estudo da geografia e vocês, pequenos, vocês têm que ter esse olhar. Essa relação homem-natureza. O que o homem faz na natureza? Se isso é positivo, se isso é negativo, quais as consequências. E aí está mais um exemplo, então, de urbanização. Agora, pessoal, quero falar um pouquinho sobre as permanências e as transformações na paisagem. Olha só para você ver, a paisagem ela pode sofrer uma transformação brusca através de terremotos, tsunamis, maremotos e também através da ação do homem. Esse aqui é um exemplo do tsunami que teve em 2004 na Indonésia, lá na região do Oceano Índico, e olha como é que ficou a paisagem da mesquita, lá na Indonésia, antes e depois do tsunami. Então, olha aí que houve uma mudança brusca na paisagem, de uma hora para outra, uma ação da natureza através de um tsunami, devastou a paisagem, transformou toda a paisagem. Aqui também um outro exemplo do Rio Doce, em Minas Gerais, em Brumadinho, antes do rompimento da barragem de Mariana e depois o rio, o curso da água, que é um rio doce, que é um curso da água, um córrego que passa, e a diferença do antes e o depois do rompimento da barragem. Toda vez, pessoal, que o homem interfere no espaço geográfico, ele interfere na natureza, a natureza tem uma resposta. E a natureza, ela responde muitas vezes de forma agressiva. Porque o homem é agressivo com a natureza também. E a natureza é sempre maior. Então, as consequências, por melhor que seja a técnica, por melhor que seja a teoria, o homem tem que estar sempre ali atento, porque a resposta da natureza é agressiva à interferência humana. Então, esse é um exemplo. Agora, eu vou passar para vocês um outro exemplo. Aqui também é um exemplo de queimadas na região da Amazônia. A região da Amazônia, hoje em dia, ela vem sofrendo muito por queimadas. E aqui também é uma ação da transformação da paisagem, mas numa relação, assim, humana. Não através de um tsunami, não através de um terremoto, mas uma transformação brusca, imediata, através de uma queimada que pode devastar milhares de hectares em poucos dias. Outros tipos de paisagem, pessoal. Paisagens protegidas. Parque Estadual da Serra do Mar, foi criado em 1977. Então, ela não pode sofrer interferência do homem. Em relação ao Parque Estadual da Serra do Mar, a biodiversidade, né, a beleza da paisagem, a conservação da mata nativa, isso faz ali uma região de área protegida.
pelo governo através de leis para que o homem não possa interferir. Paisagens degradadas. As queimadas também são um exemplo de paisagem degradada, mas um lixão a céu aberto é um exemplo de paisagem degradada pela ação do homem. E paisagem em desigualdade social. Aí do lado vocês podem ver um condomínio de luxo, né, com piscinas na sacada, e do lado uma grande favela. Isso está em São Paulo, Morumbi, na região do Morumbi, em São Paulo. E isso aponta o quê? A desigualdade social, a diferença de renda entre a população e a falta de investimento em relação às classes mais pobres, aos bairros mais pobres, às pessoas mais carentes. E o lugar, pessoal? O lugar, o que é o lugar? O lugar, ele simboliza afetividade. Sua casa, seu quarto, meu lugar. Né? Todo mundo diz, como é bom viajar, melhor estar em casa. Então, o lugar é o lugar que se refere à afetividade, particularidade pessoal. Sua casa, seu quarto, a casa da sua avó. Tem também o não lugar. O não lugar é aquele lugar que o capital, o dono do dinheiro, os grandes empresários, eles pegam aquele lugar, criam uma estrutura arquitetônica ali para dizer que é o seu lugar, para estimular o consumo. Aí está um exemplo do Taubaté Shopping. O Taubaté Shopping é o não lugar. Você vai lá, você se sente à vontade, tem a praça de alimentação para você sentar, comer com seus amigos. Aí tem o McDonald's, compre-me. Tem o Burger King, compre-me. Tem aquela loja, compre-me. E tudo aquilo ali tenta simbolizar para você particularidade, para que você se sinta bem, para que você volte, para que você sinta que aquilo ali é o seu lugar, para que você volte, para que você compre. Então é isso, pessoal. São esses os conceitos de paisagem. Pode passar, por favor. Então, paisagem é o conceito-chave da geografia, é a base para você entender geografia, do estudo da geografia, revela os fenômenos naturais e sociais do meio ambiente e possibilita o entendimento das transformações e da interferência humana em relação homem-natureza. Pode passar? Então, foi muito bom estar com vocês. Breve poderemos estar juntos de novo na sala de aula. Um grande beijo, um grande abraço e fiquem com Deus.